Olá, alunos do Projeto Carioca 2. Estamos juntos mais uma vez para darmos continuidade à revisão sobre o universo. Desta vez falaremos sobre a misteriosa Lua. Boa videoaula! A Lua sempre foi objeto de muita curiosidade entre os seres humanos. Tanto que em 20 de julho de 1969, 3 astronautas dos Estados Unidos, Edwin Aldrin, Neil Armstrong e Michael Collins, tripulantes da nave espacial Apollo 11, atingiram a Lua. Essa missão foi marcada pela seguinte frase de Neil Armstrong: "Este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade." Outras missões, com o intuito de obter maiores informações sobre a Lua, continuam sendo realizadas. A última descoberta significativa foi a existência de moléculas de água na Lua. A Lua é o satélite natural da Terra, que a orbita praticamente desde a sua formação. Existem 3 teorias para explicar como a Lua teria surgido. A primeira, denominada coacreção, a Lua teria surgido ao mesmo tempo que a Terra, a partir da nebulosa protoplanetária solar. A segunda, fissão, a Lua teria se formado a partir de uma parte da Terra que teria se desprendido dela por força do movimento de rotação, ainda na época em que ela estava em fusão. A terceira teoria, denominada captura, a Lua seria um planeta que foi capturado pela força gravitacional da Terra. E a quarta teoria é a mais aceita e propõe que a Lua teria se originado de uma colisão entre a Terra com um objeto tão grande quanto Marte, há cerca de 4,5 bilhões de anos, que teria feito que ambos se misturassem e depois parte do material resultante da colisão se desprendesse, originando a Lua. A Lua corresponde a 1/4 do diâmetro da Terra e 1,2% de sua massa. É um dos maiores satélites do Sistema Solar. Sua estrutura consiste de uma crosta que, a olho nu, podemos identificar 2 tipos de solo: o escuro, também chamado mares, formado por basalto com poucas crateras, e já as regiões claras são anorzitos, rochas antigas constituídas por silicatos, cálcio e alumínio, e estão cobertas por uma fina camada de areia chamada rególito. A parte intermediária da sua estrutura, denominada manto, é a região que ocupa a maior parte do volume da Lua, sendo dividida em manto superior rígido, litosfera, e manto inferior, denominado asfenosfera, de consistência plástica. E o núcleo seria a parte mais interior, com dimensões reduzidas e rico em ferro. A Lua realiza também movimentos. Realiza o movimento de translação, assim como a Terra, em que ela orbita ao redor do Sol, o movimento de rotação, em que ela gira em torno do seu próprio eixo e, para completá-lo, leva 28 dias, e o movimento de revolução, que é o movimento que a diferencia da Terra. Neste movimento, a Lua orbita ao redor da Terra e, para realizá-lo, leva quase um mês. A órbita da Lua também tem uma forma elíptica, e nesta órbita existe um ponto em que a distância entre a Lua e o Sol é menor, chamado perigeu, mas também existe um ponto mais distante, chamado apogeu. A Lua também tem um efeito sobre as marés. Quando vemos a Lua nas fases cheia ou nova, a maré está alta. Quando as fases são crescente ou minguante, a maré está baixa. Mas não é a Lua em si que determina o volume das águas nos oceanos.
mas uma equação de forças gravitacionais que envolve Lua, Sol e Terra. Ou seja, esse fenômeno ocorre em virtude da atração gravitacional exercida pela Lua e pelo Sol sobre o mar. Como demonstrado na figura, as marés altas ocorrem nas regiões que estão mais próximas do Sol e da Lua, e as marés baixas ocorrem nas demais regiões. Quando a água do mar está mais próxima da Lua, aquela é atraída por esta com uma força de maior intensidade do que nos demais pontos. Enquanto isso, na parte oposta da Terra, a água tende a afastar-se. Consequentemente, nos pontos intermediários, o nível do mar abaixa e ocorre a maré baixa. Cada uma das marés acontece 2 vezes em todos os pontos do planeta. Quando há o alinhamento entre o Sol, Terra e Lua, as forças gravitacionais sobrepõem-se e as marés ficam bem mais elevadas. A Lua apresenta 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma delas dura cerca de 7 a 8 dias. Não sendo uma estrela, a Lua não emite luz própria. Logo, a vemos iluminada, pois reflete a luz proveniente do Sol em virtude da sua posição em relação ao nosso planeta e ao Sol, que se dá pelos movimentos que a Lua realiza. Na fase de lua nova, a Lua encontra-se com a sua face não iluminada totalmente voltada para a Terra, de forma que se torna impossível a sua observação. Cerca de 1 semana após a Lua nova, metade do disco lunar encontra-se iluminado, caracterizando o 4º crescente. Neste período, a Lua é visível ao entardecer. Conforme executa sua órbita, aumenta a porção iluminada, de forma que a sombra projetada de várias crateras em sua região sul ficam evidentes por meio de telescópios. 2 semanas após a lua nova, todo o disco lunar se encontra iluminado, caracterizando a lua cheia. A lua, por estar oposta ao Sol, surge no horizonte leste, quase que ao mesmo tempo do pôr do Sol. Após 7 dias de lua cheia, acontece o 4º minguante, em que o disco está novamente iluminado pela metade. A lua passa a ser visível somente durante a madrugada. Por fim, sua porção visível diminui até se tornar nula, retornando, portanto, à fase de lua nova. Eclipse é o escurecimento total ou parcial de um astro feito por meio da interposição de um segundo astro frente à fonte de luz. Existem 2 tipos de eclipses, o solar e o lunar. O eclipse lunar é um fenômeno astronômico natural que ocorre quando o Sol, Terra e Lua ficam alinhados. Deste modo, a Terra projeta sua sombra, total ou parcialmente, na Lua. Geralmente é um fenômeno visível a olho nu e só pode ocorrer na fase da Lua cheia. Ao mesmo tempo em que a Lua se move ao redor da Terra, a Terra se move em torno do Sol. Algumas vezes, a Terra fica entre o Sol e a Lua, criando assim uma sombra na Lua. Quando isso acontece, o nosso planeta impede que a luz solar chegue à superfície da Lua. Durante um eclipse lunar, a Terra projeta 2 áreas de sombra. A primeira é chamada umbra, onde nenhuma luz solar chega à Lua, e a segunda é chamada penumbra, onde a luz solar chega parcialmente.
As atividades de ciências do material de complementação escolar desta semana se iniciam na página 13, com o belíssimo poema de Cecília Meirelles, intitulado Lua Diversa, que compara as fases do amor com as fases da lua, mostrando que o encontro só se sustenta pelo desejo de estar junto, mesmo com as arestas que existem. A melancolia sustentada pelo poema é a ideia de querer estar sozinho, mas ao mesmo tempo precisar de companhia. Após a leitura do poema, iremos realizar a primeira atividade de ciências, que consiste em responder as perguntas de acordo com a interpretação do texto. Então vamos à primeira pergunta. Qual é o assunto do poema? Bem, no poema, a autora faz uma comparação das fases da vida com as fases da lua. Próxima pergunta. Por que a autora diz que tem fases como a lua? Essas fases como a lua seriam os momentos, as mudanças que ocorrem durante as fases da vida da autora. Letra C. A que fases da lua podemos comparar os versos? Fases de andar escondida e fases de vir para a rua. Como sabemos, durante a fase de lua nova, a lua se torna impossível de ser observada. Então seria a fase de estar escondida, de andar escondida. E durante a fase de lua cheia, a lua se encontra totalmente iluminada. Então seria a fase de vir para a rua. Letra D. O que caracteriza as fases que vão e que vêm? Essas fases são as mudanças que ocorrem durante as fases da vida. Letra E. Por que no poema a autora não se encontra com ninguém? Que movimento caracteriza esse efeito? Bem, para que ocorram as fases da Lua, é necessário que a Lua mude a sua posição em relação ao nosso planeta e ao Sol. E isso ocorre devido aos movimentos de translação e rotação da Lua. Letra F. No trecho, no dia que alguém ser meu não é dia de alguém ser sua, a que se refere? Se refere numa das fases da Lua, quando ela nasce, para quem vê aqui da Terra, e o Sol se põe. E a letra G. A que elementos do sistema solar a autora se refere? Como dito anteriormente, para que sejam formadas fases da Lua, ocorre a participação da Lua, da Terra e do Sol. Na página 14, a atividade 2 traz o poema Lua na Água, de Paulo Leminski, que cria com imagens um jogo de palavras com as expressões alguma lua e lua alguma. A mudança da posição do termo alguma faz referência às mudanças de iluminação da Lua, em virtude da sua posição em relação ao nosso planeta e ao Sol, que caracteriza as fases da Lua. Ainda na página 14, temos a atividade número 3, em que vocês deverão caracterizar as 4 fases da Lua. Vou lançar um desafio para vocês. Assistam novamente a videoaula na parte que aborda as fases da Lua e assim vocês estarão aptos a realizarem esta atividade. Na atividade 4, na página 15, vocês deverão correlacionar a pergunta à resposta correta. Como exemplo, vamos realizar a primeira correlação, letra A. O que é um eclipse lunar? Então, vocês terão que procurar na outra coluna a resposta a essa pergunta. Então, o eclipse lunar é um fenômeno que ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, e esta última é encoberta de forma total ou parcialmente pela sombra do nosso planeta. E assim sucessivamente.
Bem, alunos do Projeto Carioca 2, esta foi a nossa videoaula desta semana. Espero que tenham gostado e até a próxima semana. E lembrem-se, cuidem-se e cuidem também das pessoas que estão ao seu redor, praticando as medidas preventivas contra o coronavírus. Um beijo.